O NT Sul especial sobre os desafios da educação brasileira, especialmente para os próximos 4 anos, já está de volta. Conosco no estúdio especialistas da área, Denise Belladonna, professora do ensino fundamental, gestora escolar e comentarista do NT Sul. Também Júlio Mafuz, advogado, professor, apresentador da Rádio GVC e comentarista do Jornal do Povo e aqui do NT Sul. Maria Solange Gomes, coordenadora acadêmica da Universidade Luterana do Brasil, campus Cachoeira do Sul. E o maior problema do Brasil não parece ser falta de investimento. O país gasta anualmente em educação pública cerca de 6% do produto interno bruto. Esse valor é superior à média dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que é de 5,5%. No entanto, o país está nas últimas posições em avaliações internacionais de desempenho escolar, ainda que haja casos de sucesso nas esferas estadual e municipal. A avaliação é do relatório Aspectos Fiscais da Educação no Brasil, divulgado este ano pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. Segundo o relatório, o gasto brasileiro também supera países como a Argentina, Colômbia, Chile, México e até mesmo os Estados Unidos. O problema no Brasil, de acordo com esse relatório, não está no volume dos gastos, mas na necessidade de aprimoramento de políticas e processos educacionais e cita como caso de sucesso escolas do Ceará. A equipe da Novo Tempo esteve lá em 2017. Nossa equipe foi pessoalmente também a Coreaú e a Sobral, cidades que possuem as escolas de média 9,8 no IDEB, que ficam no interior do Ceará. E a situação por lá não é das melhores. A região é bem simples e com uma estrutura precária. Em Coreaú, município de cerca de 20 mil habitantes, a Escola Municipal de Ensino Infantil São Joaquim tem cerca de 300 alunos. O universo da educação não vai muito além da sala de aula. E isso é facilmente percebido quando o pequeno Antônio, de 10 anos, revela seu sonho para a vida. Trabalhar em CPT. A escola teve nota 9,8 no IDEB e ganhou outros prêmios como o Escola Nota 10. Mas tem estrutura simples e a própria diretora da escola admite as dificuldades. Eu acho que teve muito... tanto dos professores como também dos alunos, porque na questão estrutura escolar, eu acho que ainda deixa muito a desejar. Eu acho que o resultado dependeu aí mais da questão dos alunos mesmo e do trabalho dos professores em sala, porque em questão de estrutura nós estamos ainda muito fracos. As salas de aula estão muito danificadas, a gente precisa de bons equipamentos, não tem um salão na escola, tem pouco espaço para a gente fazer aulas de campo, aulas diversificadas, né? A gente não tem tanto espaço ainda para fazer esse tipo de acompanhamento com os alunos. E não é só na escola que se vê a precariedade. A cidade toda não tem muito a oferecer, nem cultura, nem lazer. Já em Sobral, a situação é melhor. A população gira em torno de 200 mil habitantes. Possui 4 universidades, incluindo estadual e federal. Tem grandes indústrias como a Grendene, que é a maior exportadora de calçados do Brasil, e a Votorantim, que empregam boa parte da população. A cidade oferece diversas opções de escola, tanto públicas quanto privadas. Das escolas particulares, muitos alunos vão para as universidades federais, além do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, localizado no estado de São Paulo. A escola de nota 9,8 no IDEB é a Emílio Sendim, criada em janeiro do ano 2000 e possui cerca de 700 alunos. Eu acredito que a educação e assim, os profissionais que compõem essa rede são profissionais de muito respeito, né? São profissionais que se preocupam com o estado emocional da criança, que cuidam, que tiveram que assumir papéis, né? Que hoje, na sociedade, não somente na questão intelectual da aprendizagem, mas assim, de cuidar, de zelar, desde o momento que nós acolhemos, no momento que chega na escola, que não vem para a escola, que liga. A diretora está há pouco tempo na escola Emílio Sendim,
mas já atua na rede municipal há anos e acredita que a boa educação é feita por gestores e professores que se desdobram para fazer o seu melhor, independentemente das dificuldades que enfrentam no dia a dia. Por quê? Porque foi preciso deixar de culpabilizar, de se vitimar. Eu não vou realizar uma boa educação porque o menino não tem acompanhamento em casa, porque a criança é pobre e não aprende, porque a criança não tem um sapato e não aprende. Pequenos argumentos, né, que distanciava, né, do cumprimento da nossa missão, né, que é educar, que é transformar. Então, essa nota vai para esses profissionais, para todos esses que estão nesse contexto, de não culpabilizar A ou B. Bom, aí eu aproveito essa reportagem para fazer aqui duas reflexões. Primeiro, o que o Ceará tem de diferente em relação à sua estrutura escolar, em comparação com o restante do Brasil, porque as notas são mais elevadas. E a outra questão é a seguinte, o IDEB consegue retratar realmente a educação básica brasileira? Como ele trabalha com uma amostra de alunos, nem sempre ele vai dizer o que é real, né? A gente não consegue, muitas vezes, através de um percentual, demonstrar para todo um Ministério da Educação aquilo que foi produzido dentro das escolas. Mas é uma avaliação que está posta aí e que a gente não vê nenhuma mudança para o momento. Quando a gente coloca na escola que a gente tem que trabalhar com competências com os nossos alunos e que essas competências, elas não precisam ser muitas, elas podem ser poucas, mas bem trabalhadas, e a gente se reporta para as habilidades do saber fazer alguma coisa, a gente tem que pensar se isto é o que nós vamos ser avaliados, é como vão nos ver ou não. Porque eu considero um grande distanciamento, às vezes, daquilo que é cobrado numa avaliação, que ela é para todos igual, ela não respeita a regionalidade, ela não respeita o dialeto das pessoas, a infraestrutura da onde o aluno está inserido, mas ela está posta e a gente tem que fazer. Aí eu volto para a Prova Brasil, que também existe, o próprio ENAD na universidade, que os nossos alunos, a cada ano, dentro das suas áreas de conhecimento, eles participam também. Então, a gente tem que ver se há uma reestruturação de todos os currículos. Nós temos uma base nacional aí agora, para que a gente possa estar inserindo, né, e se trabalhar dentro das áreas e com interdisciplinaridade. Eu diria que não demonstra a real realidade, porque ela trabalha por amostragem. Ok. Professor Júlio e Denise, o que a gente vê de diferente aí? A gente vê, na verdade, uma estrutura tão precária quanto outras escolas, quem sabe nos rincões do Rio Grande, né, no interior, com tantas dificuldades. Que diferença a gente pode ver aí de positivo? Voltamos ao início, né? Professor. Até o final ali da reportagem deu bem para perceber. Acabar com a vitimização e trabalhar, né? O professor é o mediador. O equipamento, se não for do entendimento do professor, se não for do domínio dele, vai virar sucata na escola. Então, tudo passa pelo professor. Agora, com relação ali ao IDEB, coisas... realmente, são por amostragem e talvez não dê aquele índice 98%. Mas existem outras pesquisas que são feitas também internacionalmente. Até tem uma que é internacional também, da Verkey Foundation, que ela dá uma medida assim, na qualidade, e especialmente com relação ao professor, ao trabalho do professor na escola, e é também assim aquela coisa do credenciamento do professor. E ela traz algumas coisas que assustam, no sentido de que só 9% dos brasileiros que foram entrevistados ali, foram 1.000, acreditam que o professor tem um domínio sobre o aluno. Então, são muitas coisas que estão entrando nisso aí. O Brasil também está em último lugar, em 35 países que foram pesquisados, na valorização do professor. Então, há outras pesquisas que acabam denotando, dando a conotação ao Brasil que ele precisa pensar um pouquinho mais em educação de verdade, não só quando tem um problema ou quando há uma campanha política e aí a gente precisa trazer a solução.
Júlio. Pois é, eu acompanhei assim mais de perto essa questão ali de Sobral, né? Porque eu me interessei, né, digamos assim, mas por que os índices lá são tão bons? Claro, as duas professoras colocaram muito bem. Isso é uma amostragem, né? E a gente sabe que muitas vezes até o aluno pode ser selecionado para participar disso, né? Então também não sei qual é efetivamente a realidade, né, do número do índice. Uma coisa que é perceptível em Sobral é, primeiro, que existe uma política mais efetiva de acompanhamento do desempenho dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, tem um processo, digamos assim, mais de perto de acompanhamento das dificuldades que o professor tem dentro da sala de aula e um aporte da Secretaria Municipal de Educação em cima disso, mas principalmente uma valorização do professor, não só no ponto de vista financeiro, mas principalmente da sua ressignificação, aquilo que a professora colocou aqui, quer dizer, lá o professor ele é uma pessoa importante dentro do processo e não uma pessoa que está ali, digamos assim, como um trabalhador, né, que vai ali cumprir o seu papel, terminou a sua hora, bateu, vai embora e etc. Isso me parece que é importante dentro do processo de Sobral esse acompanhamento, digamos assim, métrico, digamos assim, nas avaliações dos professores e dos alunos, mas também essa ressignificação do papel do professor lá no município. Concluindo sobre a pesquisa que eu comentei aqui, e endossando aqui o que o Júlio falou, o país que mais considera o professor, que está mais valorizando o professor nesses 35 é a China. E aí, o que acontece lá? Eu fui atrás um pouquinho para ver assim, mas como assim? Qual é a cultura chinesa? A profissão do professor, não estou falando em questão de valorização monetária, como ele falou aqui. Mas o status do professor é o status do médico, porque é o salvador de vidas, eles entendem assim. Então, o status do professor é de médico. Aqui o status do professor seria o mesmo assim, não também menosprezando, mas eu estou dizendo na função de bibliotecário, quer dizer, aquele que está organizando livros ali. E o professor, ele tem todo mais um trabalho que a Solange falou aqui. Só completar, que eu acho que, e já ouvi isso, né, já que é o novo governo, né, uma fábrica de mão de obra. Esse não é o papel da escola. A escola não é uma simples formadora de mão de obra. Ela forma a mão de obra, né, mas não é esse o papel definitivo da escola. Aí perde o sentido da palavra educação, né? Que até a professora falou. Educação, exatamente. Eu gostaria de retomar assim, o que os colegas falaram, né? Que quando a gente fala em escola e ensino, a gente tem que priorizar algumas questões. Por exemplo, a questão hoje nós temos uma LDB que lá determina o número de alunos em cada um dos anos. Isso é obedecido? Como isso é visto pelas secretarias estaduais de educação, pelas secretarias municipais de educação, pelo próprio Ministério da Educação como um todo? Será que isto é realmente fiscalizado e observado? A educação especial, o que a gente está dando de reforço para a educação especial? Né? Os profissionais, eles estão ali com vários indivíduos. E que tipo de aporte esse professor está tendo para trabalhar? A inclusão, ela está presente. Até onde nós podemos auxiliar esse trabalho? Com esse dito diferente, mais diferente que os demais, né? A questão da remuneração, ela fica lá como um terceiro, quarto critério, porque a gente tem que resgatar mesmo o papel do professor, a sua autoridade e o seu encantamento com a escola e com o seu fazer com os seus alunos. E é incrível como isso dá resultados, né? Inclusive, em alguns comentários do professor Júlio Mafuz aqui na TV, ele citou o papel das escolas federais, né? E como essas escolas elas têm excelentes desempenhos no Enem, não só em todo o Brasil, né? A gente poderia comparar com colégios militares. Obviamente que há aí um processo de seleção, então não dá para comparar, não é uma escola que seria viável em todo o país, vamos dizer assim, aberto. Mas tem uma coisa muito importante, fundamental, que é a valorização do professor, financeiramente e em outros sentidos também. E aí,
eu gostaria de fechar o nosso bate-papo justamente nesse ponto, ainda ouvindo vocês mais um pouquinho. Já que citamos aqui algumas pesquisas, além dessa pesquisa que a Denise citou aqui, que ouviu pessoas em 35 países para verificar o status do professor, tem uma pesquisa do IBOP que diz que 49% dos professores, isso aqui no Brasil, não recomendam a própria profissão, e os professores da educação básica. Ou seja, não venha para esse negócio de magistério porque é furada, né? Então, quando a pessoa diz isso, quer dizer, ela está muito decepcionada. 2,4% dos alunos de 15 anos têm interesse na profissão no Brasil. Há 10 anos, esse percentual era de 7,5%. Isso são dados da OCDE, são dados recentes também. Então, quer dizer, o interesse pelo magistério, pela pedagogia, não sei, isso aqui é educação básica, né? Pelo magistério, vem caindo paulatinamente. 1/3, né, optou pela profissão porque era a opção que tinha no momento. Aí eu pergunto, como ressignificar essa profissão, né? Isso é necessário, obviamente, né? A professora colocou isso muito bem. Como fazer isso na prática? Não é, vou dizer como não se faz. Não é tu incentivando os alunos para levar celular na sala de aula para filmar o professor. Não é filmando o professor, levando no Ministério Público para que o Ministério Público processe o professor, porque o professor colocou, né, um determinado tema que não agradou ou não está de acordo com aquilo que a família pensa, né? Então, o que nós temos feito, eu acho, ao longo do tempo, enquanto gestão na educação, por todos os governos, né, todos os governos, sejam de direita ou de esquerda, é um processo de desvalorização do professor. E não é a desvalorização, volto a dizer, não é só uma questão da desvalorização financeira, é da desvalorização do professor perante a sociedade. Isso faz com que, como disse a professora Solange, o professor perca a autoridade. Não é a questão da autoridade enquanto autoritarismo, mas é a autoridade intelectual como mediador, como grande ator dentro da sala de aula. Esse é o papel do professor. Não existe escola sem professor. Pode existir escola sem diretor, pode existir escola sem funcionário, escola sem partido, né? Mas não existe escola sem professor. Então, enquanto nós não, de alguma forma, nós não ressignificarmos o papel do professor e oportunizar para o professor que ele tenha crescimento, que ele possa estudar, que ele tenha tempo livre, que é fundamental, né? As duas colegas aqui sabem, o professor está ali trabalhando 60 horas por dia para ter um salário mais ou menos e poder custear suas despesas, eu não vou conseguir ter uma educação de qualidade no Brasil. E é muito importante a gente colocar o real ofício do professor, que o professor não é só alguém que está numa sala de aula, numa atividade de extensão, que atrás disso tudo tem o tempo de planejamento, onde você elabora a sua aula, você elabora os instrumentos de avaliação, porque a gente não pode fugir a isto, né? E eu penso, né, que eu tenho um curso na minha universidade que pela terceira vez ele foi contemplado com a nota 5, que é o meu curso de pedagogia, né? Então ele é um curso de excelência e que todos que passam por eles se apaixonam. Em todos os lugares que eles estão trabalhando, que a gente tem um acompanhamento dos nossos egressos, tu vê que eles vivem o ser professor. Então, ser professor é muito mais do que tu ter teoria, do que tu teres uma gula livresca, mas é viver com intensidade essa troca de conhecimento. E para a gente poder mostrar isso para as pessoas e ter esta crença de que o espaço maior que se tem numa sociedade, para que nós possamos interagir com ideias, sejam elas filosóficas, sociológicas ou políticas, é a escola, porque ela vai conseguir direcionar e até desvelar algumas coisas, alguns mitos que muitas vezes alguém leva de um jeito e que não é o real. Por quê? Porque você tem uma oportunidade de reconstruir o seu saber. Professora Denise, para a gente fechar, um último gancho aqui. E o papel da família nisso tudo? Fundamental, como a professora Solange já falou, né? A família, ela educa esse aluno que vai passar para o professor. Então, a família, ela é fundamental, no sentido de que ela é quem vai dar ali o suporte para o professor. Tudo, o professor faz parceria com a família. Agora, importante que no processo educativo o aluno já vem com essa bagagem da família, já vem com a identidade da família, já vem, né,
nessa parte pronto, vamos dizer assim, e o que ele vai fazer ali? O professor vai utilizar-se disso. Então a família tem que saber dessa importância, porque o professor ele vai se utilizar daquilo que o aluno já tem para desenvolver. Mas o que eu acho assim que precisa muito é que nós reconheçamos assim, que a gente precisa desvendar essa dignidade do professor que os colegas falaram aqui, porque ela ainda existe. Todo dia que o professor sai de casa, sei lá, o transporte que ele vai utilizar, que ele chega lá na escola dele e ele começa a se apropria daquela sala, quando ele pega aquele maestro assim, de dentro, na sala de aula e faz tudo aquilo, ele é digno daquilo ali. Só que o que está acontecendo? Às vezes a família, às vezes o próprio estudante, às vezes a sociedade, o sistema está escondendo isso aí. Mas essa dignidade o professor tem e ele está fazendo, está desempenhando e precisa ser mostrada. Através do quê? De uma remuneração melhor, com certeza, de uma possibilidade de aprimoramento que o professor tem que ter. Como é que ele vai? Nós ouvimos ali, o professor precisa olhar para frente. Como que ele vai olhar para frente se ele não tem horizontes? Não tem horizontes, verdade. Perfeito. Então, assim, eu gostaria que os professores lá de casa, né, tivessem essa consciência, assim, de que eles são dignos. Professores, levantai a cabeça. É verdade, é isso aí. Assim finalizamos esse bate-papo. Obviamente não temos aqui a intuição ou a vontade de resolver todos os problemas da educação brasileira. A vontade talvez até sim, né? Mas não resolveremos em um bate-papo de um programa de televisão. A ideia é justamente levantar alguns tópicos para reflexão. Muito obrigado a você de casa. Obrigado, professora Denise, Júlio Mafuz e também a professora Solange. Sucesso a vocês nas suas diferentes atividades. O NT Sul Especial Educação fica por aqui. Mais informações em nosso site, novotempo.com/NT Sul. E a gente se encontra amanhã ao meio-dia aqui na Novo Tempo. Até lá. Tchau.